No vídeo de hoje vamos preparar juntos um delicioso omelete de forno com legumes. Vem comigo aprender essa receita que, além de nutritiva, é muito saudável e extremamente saborosa. O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. Sejam muito bem-vindos! E aqui estão os legumes que eu irei utilizar no preparo dessa receita. Aqui eu tenho brócolis, cenoura, abobrinha, batata doce, batata inglesa, cebola e alho, mas você pode substituir qualquer um desses ingredientes pelo da sua preferência. As quantidades e a lista de ingredientes dessa receita eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu também irei falando para vocês a quantidade que eu utilizei aqui, tá bom? Com relação ao brócolis, eu utilizei metade de um brócolis, aquele brócolis que costumamos chamar de brócolis japonês. Eu separei os troncos do brócolis e depois lavei-os muito bem em água corrente. Em seguida, deixei esse brócolis de molho em uma solução de água com bicarbonato de sódio por 10 minutos e em seguida joguei a água fora e enxaguei o brócolis. Depois, eu fiz conforme vocês me viram fazer aqui no vídeo. Já a cenoura, eu estou utilizando uma pequena e irei cortá-la em cubinhos. A batata inglesa, a mesma coisa. Eu também selecionei uma pequena e também cortei ela em cubinhos. O ideal é que você corte todos os ingredientes com o mesmo tamanho para que eles refoguem ao mesmo tempo. Dessa forma você não terá um mais duro e o outro muito mole, ok? E se você ainda não é um inscrito aqui do canal, aproveite esse momento para se inscrever. Ative também o sininho de notificações e fique por dentro de receitas e dicas incríveis. Vocês poderão observar ao longo dessa receita que eu nunca seleciono legumes muito grandes. Isso porque eu faço uma pequena quantidade apenas para 2 pessoas. Outra coisa, se você estiver de dieta, essa receita é ideal para você, pois ela é bem saudável, muito nutritiva e super rápida de fazer. Ao todo, você gasta em média 40 minutos para preparar essa receita, porque os legumes precisam ser refogados antes de você assar o seu omelete no forno. E conforme eu disse para vocês no início do vídeo, vocês podem substituir esses legumes pelo da preferência de vocês. Mas, antes de fazer isso, leve em consideração que o tempo de cocção desses ingredientes precisam conversar entre si. Por exemplo, se você substituir a abobrinha por abóbora, a abóbora cozinhará muito mais rápido do que os demais ingredientes e acabará desmanchando no meio deles, fazendo com que o aspecto da sua receita não fique tão atraente. E, gente, como eu costumo falar, antes de provarmos uma comida com a boca, comemos ela com os olhos. Por isso é importante, sim, o visual da sua receita. E levando isso em consideração, escolha com sabedoria os ingredientes que você irá utilizar para preparar o seu omelete de forno. E, gente, essa é uma receita cheia de sabor. Apesar disso, vocês precisarão apenas de uma cebola pequena. Não é necessário uma cebola grande. Agora, se a cebola de vocês estiver de média para grande, utilize apenas a metade dela, ok? E você deverá também cortar a sua cebola em cubinhos. Dessa forma, na hora de refogá-la até que ela comece a dourar e caramelizar, será muito mais fácil. Além da cebola, eu também irei utilizar o alho, só que para facilitar o processo eu irei ralar o meu alho, é muito mais rápido e o efeito é o mesmo. Vocês puderam observar que eu selecionei 3 dentes de alho, porém depois de ralar eu vi que não havia necessidade de utilizar os 3. Agora, o preparo dessa receita a partir daqui é bem fácil e rápido. Vocês deverão levar uma panela ao fogo, adicionar azeite suficiente para cobrir o fundo da panela e em seguida deixarão esse azeite aquecer. Quando o azeite aquecer, acrescentem a cebola e refogue ela até que ela comece a murchar e dourar. Quando a sua cebola estiver assim, será a hora de acrescentar o alho e refogá-lo até que ambos os ingredientes fiquem com essa tonalidade aqui de dourado. Quando o seu alho e a sua cebola estiverem assim, vocês entrarão com todos aqueles legumes que nós picamos e irão refogá-los em fogo médio até que eles comecem a murchar. Vocês puderam observar que eu adicionei do azeite que eu havia separado apenas a metade dele, e essa quantidade foi suficiente para dourar o meu alho e a minha cebola. Porém, depois que eu coloquei os meus legumes, eu acabei de adicionar o restante do azeite, ok? Depois de mexer bem e refogar os seus legumes por aproximadamente 5 minutos em fogo médio, vocês entrarão com os temperos secos. Aqui eu estou utilizando sal, pimenta calabresa, pimenta do reino e orégano.
Coloque esses ingredientes sobre os legumes e mexa tudo muito bem, até distribuir esses temperos de forma uniforme pelos seus legumes. Em seguida, você seguirá refogando os seus legumes até que eles comecem a mudar de cor. E já já eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Mas enquanto isso, aproveite para colaborar com o nosso trabalho e com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando e salvando esse vídeo. Essas ações eu prometo, não custarão nadinha para vocês, mas irão nos ajudar muito. E eu estou contando com a sua colaboração. E após refogar os meus legumes por 10 minutos, alguns deles já chegaram no ponto que eu queria, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, eu vou chegar mais pertinho para que vocês possam observar como eles começam a mudar de cor. Isso significa que por fora eles já estão cozidos, porém dentro ainda não. Já o brócolis, o talo dele na verdade ainda está começando a refogar, bem nessa pontinha aqui. Porém essa outra parte aqui de cima ainda está um pouco mais rígida, por isso eu continuarei refogando os meus legumes por mais 5 minutos em fogo baixo. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me conte nos comentários. Aproveite para me contar também se você já entrou naquela dieta de verão. E se sim, qual a sua receita favorita de dieta? E gente, após refogar os meus legumes e observar que o talo do brócolis ficou macio, porém ele ainda está firme no centro, eu desliguei o fogo da panela. Agora tá vendo esse azeite todinho que nós utilizamos para refogar os nossos ingredientes? Então, eu irei utilizar esse azeite para untar o refratário no qual eu farei o meu omelete de legumes. Utilize um pincel e passe esse azeite por todo o refratário, tanto no fundo quanto nas laterais, ok? Agora vamos finalizar o nosso omelete. Para isso, bata os ovos em um recipiente. E aqui eu tenho mais uma dica. Para que você não corra o risco de perder todos os ovos, quebre o seu ovo em um recipiente menor, como eu estou fazendo aqui, e em seguida transfira ele para o recipiente maior, onde você irá batê-lo. Assim, você não correrá o risco de um ovo estragado acabar com a sua receita. E, gente, enquanto vocês estiverem quebrando a casca do ovo de vocês, pode acontecer, como aconteceu comigo, de um fragmento da casca cair no ovo. Retire, porque não existe coisa mais desagradável do que encontrar uma casca de ovo no meio da sua receita. Aliás, existe sim. Me conte também nos comentários o que você acha mais desagradável de encontrar na comida. Bom, depois de colocar todos os ovos no recipiente, você deverá batê-los muito bem até agregar de forma uniforme as gemas e as claras. Quando a gema e as claras forem totalmente misturadas, acrescente sal e pimenta do reino a gosto. Volte a bater para incorporar esses temperos aos seus ovos e a base do seu omelete estará pronta. Vamos agora colocar aqui os legumes que refogamos. Acrescentem os legumes que acabamos de refogar e mexa tudo muito bem. Mas aqui vai mais uma dica. O ideal é que vocês deixem esses legumes amornar, não é esfriar totalmente não, tá, gente? Vocês deverão deixar que eles fiquem bem morninhos, aquele morninho mais esperto. Depois você colocará eles no refratário onde estão os ovos batidos, acrescentarão a proteína da sua preferência. Aqui eu optei por utilizar o queijo meia cura, mas vocês podem utilizar a mussarela, peito de frango desfiado ou qualquer outra proteína que agrade ao paladar de vocês. Após misturar muito bem todos esses ingredientes, acrescente, e essa parte aqui é totalmente opcional, ok? 2 colheres de sopa de requeijão e volte a mexer. Caso você queira e esteja naquela dieta mesmo, você pode substituir o requeijão por iogurte natural. Depois de incorporar o iogurte ou o requeijão à sua receita, transfira ela para a travessa que untamos e cubra com queijo parmesão ralado. E, gente, a quantidade de queijo parmesão ficará ao seu gosto. Se você gostar de muito, coloque suficiente para cobrir todos os legumes. Caso você não goste, deixe sem, ou coloque apenas o necessário para que a sua receita gratine por cima.
Em seguida, leve o seu omelete ao forno para que ele asse por aproximadamente 30 minutos. Após esse tempo, retire ele do forno e aproveite essa maravilha. Agora eu vou cortar o meu omelete para que vocês possam ver como ele ficou por dentro. E não esqueça, sua participação é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Por isso, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e comam as 2 receitas que eu estou deixando aqui no final para vocês.